Olá, tá começando para vocês mais um cafezinho com Teca. Olá, queridos, olá, queridas, graça e paz. Andei sumida por um tempo, mas hoje estou aqui novamente. Vim assim, foi algo que Deus colocou no meu coração, né? Já tem um tempo que eu não gravo e eu tava passando, né, por muitas aflições, angústias, como você também passa, mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu, não é isso? E eu tava aqui pensando, né, Senhor, o que que eu gravo? Eu fui levar meu filho na escola e eu tava pensando, o que que eu gravo? Já tem um tempo que eu não gravo e, né, o Senhor confiou a mim, tá passando as minhas experiências que eu tenho vivido. E eu não tô fazendo isso, né? Já tem um tempo. E eu tenho passado por muitas experiências com ele, graças a Deus. Eu glorifico a Deus porque as lutas, as aflições, as angústias, né, as dores, elas servem para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos mostrar que com Deus a gente segue avante, mas a gente não fica caído, tá entendendo? Com Deus, a gente vai passando, né, pelas situações da vida, pelas circunstâncias, pelos tempos, né, desfavoráveis, mas a gente não permanece caído. Se você caiu, Deus vai te levantar hoje, porque Deus não nos quer prostrado, Ele nos quer de pé. Eu falo isso pra mim também, tá? Deixa eu beber uma água. E é com muito temor que eu venho falar de algo que hoje, o Senhor, Ele me deu uma clareza, sabe? Sabe quando você tem clareza de resposta de oração? Por muito tempo eu venho orando para o Senhor produzir em mim frutos, né, de arrependimento, dignos de arrependimento. Como João falou, né? Eu vou ler com vocês, para não ficar nas minhas palavras, que diz assim, ó, lá em Mateus, capítulo 3, vamos ler do verso 7, que diz assim, ó. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pressumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vou ler o 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, assim, vou parar por aqui. O que João está dizendo ali? Para eles produzirem frutos de arrependimento. Porque não adianta você falar da Bíblia, não adianta você falar da palavra e você não viver. Você não ter como que se fala? Ter essa precisão de estar sempre pedindo auxílio ao Espírito Santo, tá pedindo ajuda, tá pedindo ao Senhor para te ajudar a abandonar um pecado ou um erro ou coisas que vêm do seu velho homem que ainda não morreu, porque é todos os dias matando a minha carne, matando as minhas vontades, matando os meus desejos, matando os meus prazeres, para viver o que Ele tem para mim, sabe? E hoje em oração, como eu falei para vocês, eu tenho pedido a Deus, Senhor, coloque em mim frutos dignos de arrependimento. Me ajuda a dar esse fruto, porque eu sou parte da videira, eu sou o ramo. E se o ramo não for parecido com Jesus, não adianta. Não adianta a gente
parecer alguma coisa para o mundo, mas dentro de nós estarmos com o nosso velho homem, estarmos retrocedendo. Toda vez que voltamos lá no nosso pecado do passado, nós retrocedemos. Ah, você acha que retroceder é só sair da igreja? Não. Não adianta. Se Cristo não estiver em vós, o Pai também não está. O Pai tem que estar em nós. O Pai tem que olhar para nós e ver Jesus Cristo, sabe? Então, assim, e aí o que acontece? Desculpa, gente. Filha pequena é assim mesmo. Pode! Então, assim, hoje o Espírito Santo me ensinou algo. Não peça só frutos de arrependimento, mas peça também os frutos do Espírito. Que Deus possa olhar para nós e ver Jesus, mas que Ele possa também ver os frutos do Espírito, que é a paz, que é a alegria, que é o gozo, que é a presença dEle, que é a caridade. Quanto mais nós nos entregamos, que é a paz, que é a alegria, que são os frutos do Espírito, a caridade, a bondade. Não adianta a gente mostrar uma coisa e, na verdade, Deus olhar para nós e não ver Jesus. A cada dia mais temos que pedir, Senhor, nos ensina a ser imitadores de Cristo. Nos ensina a ser imitadores de Cristo. Em cada ação de bondade que você faz, em cada ação de caridade, em cada oração que você faz, até pelos que te perseguem, por dar glória a Deus por esses que te perseguem, você está se parecendo com Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não levou ódio para a cruz, Ele levou amor. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já estava entregue. Ele sabia a missão dele aqui na Terra. Então, se você não está oferecendo os frutos do Espírito, peça o Espírito Santo para te ajudar. Seja humilde. Seja humilde. Peça a Ele, Espírito Santo, olha, eu não sei fazer isso. É como eu falo para Ele, Senhor, muitas das vezes perdoar é difícil. Não é fácil. Mas eu peço o Espírito Santo, me ajude a perdoar, me ajude a amar, me ajude a ser uma pessoa boa, me ajude a me tornar melhor, porque a nossa humanidade, nossa carne, ela só quer nos levar para o nosso lado, como que se fala, racional, né? Só quer viver as coisas aqui, não quer viver as coisas do Espírito. Mas hoje, seja humilde, simples, sabe? Reconheça aonde você errou, aonde você pecou, aonde você tem deixado se levar pelas suas emoções ou pela sua carne. E peça ajuda ao Espírito Santo, não é vergonha a gente pedir ajuda para Ele. Entenda, só Ele pode te ajudar. A partir do momento que eu entendi isso, todas as minhas dores, todas as minhas angústias, todas as minhas revoltas, todas as minhas raivas, sabe? Eu levo para Ele. A minha humanidade eu mostro para Deus. Não adianta você mostrar para os outros. É isso, gente. Espero que vocês entendam, tá? Eu ia falar também sobre os frutos do Espírito, mas você pode ler lá em Gálatas. Em Gálatas, acho que 5:22, tá? Em Gálatas 5:22. Vai dizer assim, ó, mas os frutos do Espírito caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Busque por isso, que aí você vai começar a dar frutos. Porque nós fomos criados para dar frutos, tá bom? Eu oro a Deus nesse momento que Ele venha te conduzir com o Espírito Santo dele. Venha te dar graça, sabedoria, discernimento, clareza. Coloque em você os frutos do Espírito, que é paz, gozo, caridade, bondade, temperança, fé e benignidade, não sei falar isso direito, e longanimidade.
Tá bom? Ore os frutos do Espírito. Peça a Deus, Senhor, me ajude a gerar frutos dignos de arrependimento, que você vai ver, tá? Eu oro e intercedo a Deus para que Ele se revele cada dia mais na sua vida, que você diminua e Cristo apareça. Fique na paz. Um beijo, um abraço. Fui! Até a próxima. Bye, bye.